Paz a todos, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Então aplauda Ele, porque Ele merece, amém? Glórias a Ti, Senhor. Exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quem quer aprender aí com a palavra de Deus, diga eu quero. Vamos orar para entrar então na palavra? Feche teus olhos, abaixe sua frente aí. Vamos falar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, mais uma vez, em Tua presença, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem confiado a mim, ó Senhor. E eu te peço nesta noite, ó Senhor, usa a minha vida, ó Senhor, nesta noite para falar com a Tua igreja, para nos ensinar da Tua palavra, ó Senhor, porque eu tenho muito aprendido, além de ensinar, ó Senhor. E eu te agradeço por essa oportunidade, ó Senhor. E te peço, Senhor, envia os teus anjos sobre este lugar, ó Pai, para trabalhar no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa mente, ó Pai. Para nos ensinar e direcionar o caminho certo e as atitudes certas, Senhor. Como que eu devo agir, como que eu devo viver a vida, para ter uma vida plena em Ti. No nome de Jesus, amém, amém? Pode se assentar no seu lugar, a gente vai ler muita Bíblia. Se você trouxe livro, caderno para marcação, caneta, deixa aí tudo preparadinho, porque vamos ler bastante Bíblia hoje. Amém? Abra sua Bíblia, então, para começar, em Romanos 4, 17. Romanos, capítulo 4, no versículo 17. Todos encontraram? Eu vou ler a segunda parte após o ponto final. Então, tem a primeira parte desse versículo, ponto final. A segunda parte desse versículo está escrito assim: Ele é o nosso Pai. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Repita comigo. O Deus que dá aos mortos e chama... Não, peraí, gente. Eu pulei vida. De novo, peraí. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência. Repita. A existência coisas que não existem, como se já existissem. Agora abre em Hebreus. Hebreus 11. Onze, 1. Todos encontraram? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos ler junto comigo? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Agora vai em Isaías 14. Isaías 14, no versículo 24.
Todos acharam? No 24 está escrito assim: o Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Vamos ler comigo? Certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Nós lemos lá em Hebreus que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que você crê, que você acredita. Aquilo que não é ainda, mas que você vai trazer à existência. E nós também lemos que o Deus que nós servimos chama as coisas que não existem para então como se fosse como se ela já existisse. E isso significa, hoje nós teremos que entender que isso se chama fé. Amém? Fé é acreditar naquilo que ainda não existe, mas que você acredita e que você vai fazer vir à existência por causa daquilo que você crê. Então, tudo que você crê, certamente logo será na sua vida. Só que muitos usam de uma maneira sábia essa fé. Mas também tem aqueles que usam dessa fé de uma forma errônea. Por quê? Existe a fé positiva, a fé de que tudo vai bem, que tudo vai dar certo, que tudo eu vou alcançar, que tudo eu vou conquistar. Mas também existe aquela fé negativa, de que tudo que não vai dar certo, de que tudo você não vai alcançar, de que tudo não vai dar nada certo. Isso também é fé. Porque é aquilo que você acredita, naquilo que você crê. Então é uma maneira errada de se ter a fé. A fé negativa. A fé daquilo que você acredita que não vai dar certo. É uma fé negativa. Esse tipo de fé tem estacionado há muitos nas suas vidas. E muitas vezes trazido à existência aquilo que ela não quer viver. Tem trazido à existência coisas que ela não gostaria de viver, mas por causa da fé negativa passa a existir na vida dela. Por causa disso, por causa daquilo que ela crê. Uma fé negativa. Como já ensinamos aqui, o maior campo de batalha do espírito e a carne é aonde? A nossa mente. Aonde o inimigo tem lançado mais setas e tem usado dos manejos dele para nos atacar, é a nossa mente. E hoje você vai aprender qual é a porta que se abre para ter essa fé negativa. Mais uma, né? Porque se a gente não vigiar, abre várias. Então, nós temos ensinado isso, que a nossa mente é um campo de batalha. E essa fé negativa, às vezes, entra através do medo. Você sabia disso? Através do medo, essa fé negativa entra. Medo de não alcançar, medo de não conseguir algo, medo de perder o emprego, perder o casamento, medo de perder o filho, medo de perder dinheiro. Fé negativa. Medo de morrer sozinha. Existem vários tipos de medo. Através disso, o diabo tem paralisado a muitos. Isso é muito perigoso, pois, através do medo, a gente pode trazer à existência aquilo que nós não queremos viver. A fé é o quê? A certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Qual é o tipo de fé que você tem tido, hein? O medo é uma fé demoníaca. O diabo lança o medo sobre a nossa mente e isso é demoníaco, porque através do medo, ele faz com que você paralise, que você não vá para frente, que você pense que nada vai dar certo, que você não vai alcançar aquilo que você quer. Aí ele te paralisa por causa do medo. Ele quer que as pessoas vivam com medo, pois assim as pessoas vão ter tudo o que ele quer que elas tenham. Ele nem vai precisar muito trabalhar. Se ele lançar o medo, você abraçou o medo, pronto. Ele não precisa fazer mais nada. Porque através do medo, você mesmo afunda a sua vida. Você quer saber como? O diabo quer que você tenha medo, porque você, com essa fé negativa, vai trazer
à existência aquilo que Ele quer que você viva. Uma vida derrotada, uma vida sem alcançar objetivos, uma vida sem acreditar no que Deus pode fazer. Com essa fé negativa, ele atrasa muitas vidas. Então, se você cede ao medo, você cede ao diabo. E a fé negativa, o medo, não provém de Deus. Você sabia disso? Vamos abrir Jó. Lá no livro de Jó. Jó 3, 25 e 26. Amém? Todos encontraram? Olha o que já disse aqui, ó. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Aqui vemos os exemplos de Jó, uma fé negativa que devastou a sua família. Uma fé negativa que trouxe perdas para Jó, para a vida de Jó. Porque ele temia, nós acabamos de ler, tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Tudo aquilo que eu tinha medo veio a existir na minha vida. Eu perdi meus filhos, perdi o meu rebanho, tudo aquilo que era meu, eu perdi. Tudo aquilo que ele temia veio a ser existência na vida dele. Então, o medo não provém de Deus. Esse espírito do medo é algo que o diabo lança sobre as vidas das pessoas. Quando acreditamos em nossos medos, trazemos à existência aquilo que nós tememos. Você quer viver aquilo que você teme? Quem aqui quer viver aquilo que você teme? Eu não quero. Só que para eu não viver isso que eu temo, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu não posso ter mais medo. O medo tem que ser tirado de dentro de mim. Porque senão vai vir a existência sim. E isso é gravíssimo. Porque quantas mães aqui não têm medo de perder seus filhos? Ou é só eu que tenho esse medo? Quantos aqui são casados e têm medo de ser traído? Hein? Não vou deixar meu marido muito passeando aí, não, porque senão ele vai me trair. Eu não quero, diga assim, eu não vou viver aquilo que temo. Porque eu não vou ter mais. Amém? Existem pessoas que têm medo de ter esperança. Você conhece alguém que tem medo de ter esperança de algo? Medo de ter esperança. Olha o manejo do diabo. Olha só. Pessoas que não esperam nada de bom. Seja de alguém, seja de algo. Como se você não pensasse coisas boas a respeito de alguém ou de algo que você queira. Estivesse te protegendo Tivesse te protegendo da... esqueci agora a palavra, sumiu da minha mente. Deixa eu lembrar, eu vou lembrar. Da frustração. Sabe aquele negócio? Eu não vou pensar bem, eu não vou ficar esperando muita coisa boa dessas coisas aqui, ou do meu marido, ou dos meus filhos, ou do meu emprego, porque eu acho que eu vou me frustrar. Porque eu acho que daqui não sai nada de bom, não. Eu não vou esperar muito dos meus filhos, porque eu não vou esperar muito. Porque assim eu não me frustro, não vou ficar triste se não acontecer. Olha só. O diabo lançando coisas na sua mente para você não pensar coisas boas, para você não alcançar coisas boas. Por quê? Porque a gente passa a pensar assim, eu não vou pensar nada, não vou esperar tanto assim, porque eu acho que eu não vou receber esse tanto assim. Então é melhor nem criar a expectativa, porque eu acho que não vai além disso. A Bíblia não nos ensina a viver assim. Esses são o manejo do diabo, lançar sobre nossa mente o medo. Porque através do medo ele não precisa trabalhar muita coisa. Pessoas que não esperam nada de bom no relacionamento, na vida financeira, para ela não se decepcionar quando isso não acontece. Isso está errado. Com essa forma de pensar, a pessoa acha que ela está se protegendo, como eu disse, de decepções, e isso é errado. Na verdade, a pessoa,
está arruinando a própria vida pensando dessa forma. Porque não se espera nada de bom. Ela não espera nada de bom, ela tem uma fé que nada de bom vai vir. E nisso o diabo tem roubado, tem paralisado, para ela não ir além, para ela nem esperar mesmo. Nós lemos que a fé é o firme fundamento daquilo que ainda não se vê, mas se espera. Se você não espera nada, o que você vai receber? Então, é uma forma errada de se pensar. Na verdade, nós temos que mudar isso, para não viver uma vida miserável, totalmente oposta à palavra de Deus, o qual nos direciona a viver. Amém? Abra lá em Lamentações. Lamentações 3:21. Está escrito assim: todavia lembro-me também do que me pode me dar esperança. Amém? Aí deve ter algumas traduções que está dizendo assim: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso? A minha está diferente. Viver sentindo medo é estupidez e estraga com a nossa vida. Pessoas que vivem com medo de perder, de não alcançar, medo de alguma doença física. Gente, quanto tempo eu fiquei com medo de ter câncer. É só eu que penso essas coisas. Eu já tive medo. Falei, meu Deus, essas crianças com câncer. E se eu tenho um câncer? Medo de ter alguma doença física, medo de tragédia. Quantos passeios você falou, não vou mais, porque eu estou com um sentimento assim, que vai acontecer alguma coisa. Aí acontece, fala, está vendo? Eu tive pressentimento e aconteceu. Nada. É a sua fé que gerou isso. É o seu medo que fez virar existência aquilo que você tinha medo. Pessoas que vivem com esse tipo de medo não estão vivendo a vida qual Deus quer para você, ou para mim, ou seja para quem for. Se você vive uma vida de medo, não é essa vida que Deus quis para mim e para você. Não é a vida que Deus planejou para mim e para você. Quantas pessoas estão estacionadas em alguma área porque sofreu muito ou perdeu algo e por medo de viver tudo novamente, não dá um passo de fé para alcançar e para tentar mais uma vez. Um exemplo que eu vou dar. Pessoas que já casou, não teve um bom casamento. Ai, sofri muito com o primeiro marido. Nossa, como sofri. Eu chorava, ele me fazia isso e aquilo. Aí a pessoa separa. E ela nunca mais se casa. Por quê? Por medo de viver aquilo que viveu no primeiro casamento. Sem dar um passo de fé e acreditar que vai ser diferente, que vai ser bênção, que vai ser maravilhoso, que ela vai ter uma vida de bênção. Olha só. Quantos não têm vivido isso? E não é só nessa parte do casamento, é em outras áreas. É porque eu consegui um emprego em tal lugar, nunca mais quero trabalhar naquilo, porque Deus me livre. Você atrai para a sua vida aquilo que você teme, ou aquilo que você acredita. Fé negativa é perigosíssima. Você já ouviu dizer alguém falar assim, ó? Estou com medo de alguma coisa me acontecer, alguma coisa boa me acontecer? Você vê alguém falando assim? Ah, eu estou com medo de alguma coisa boa me acontecer? Tem pessoas que falam assim? Medo de acontecer coisas boas? Não. Ela sempre vai dizer para você, eu tenho medo de acontecer alguma coisa ruim. Nossa, não vai dar certo, eu acho. O medo traz só coisas negativas para a nossa vida. O medo só traz sentimentos negativos para a nossa vida. Então, devemos mudar esse tipo de fé, amém? Eu tive que quebrar isso na minha vida por várias vezes. Primeira vez que eu tive que quebrar o medo sobre a minha vida é sobre o meu casamento.
Porque quando eu fiquei viúva, quem não sabe, vai ficar sabendo agora, fiquei viúva com 24 anos, eu tive medo. E por medo, às vezes, eu pensava assim, não quero ninguém na minha vida, porque se o pai estava nem aí com os filhos, quem dera o padrasto. E eu preciso de uma ajuda, uma pessoa que me ajude, que ame esses meninos como eu amo. Até eu ter uma conversa com a minha mãe e ela dizer para mim, filha, você é nova, você precisa de um marido. Você não vai poder viver a sua vida inteira sozinha. Então não adianta você ficar criando algo na sua cabeça de algo que você nem está vivendo. Você tem que acreditar que você vai conhecer alguém que vai fazer você feliz, que vai cuidar dos seus filhos, que vai ser bênção para você. O momento de despertamento, eu falei, é verdade. Fui orar. Pedi ao Senhor, me casei, e Deus me mostrou que é assim mesmo. Porque conforme aquilo que eu creio vai acontecer. E eu tive que parar e pensar, eu vou encontrar alguém que além de amar meus filhos vai me fazer com que eu me achegue mais a Deus. Porque eu precisava disso. E foi assim que Deus fez. Glória a Deus. Amém? Segunda vez que eu quebrei isso, o medo sobre minha vida, foi na minha vida financeira. Porque eu tinha comigo que eu ia sofrer muito, que eu nunca ia ter nada, que nunca ia alcançar nada. Pelo salário que eu tinha, eu falei assim, nem uma casa eu acho que eu vou conseguir comprar. Quando veio isso à minha mente, eu escutei uma palavra dizendo que para Deus não é impossível. E eu falei assim para mim mesma, se para Deus não tem impossível, então com esse salário mesmo eu vou comprar a minha casa, o carro e tudo aquilo que eu quiser, porque o Senhor está comigo. E assim aconteceu. Glória a Deus por isso. Amém? Terceira vez, sobre a relação dos meus filhos com o meu marido. Por que isso? Porque a gente sabe de histórias de filhos e padrastos que não se dão. E eu tinha isso na minha mente. Enquanto eu tinha isso na minha mente, isso existia dentro de casa entre o Gediel e o Nicolas. Os dois não se bicavam, eles se respeitavam porque me amavam. Essa é a verdade. Sabe aquele negócio? Nós precisamos nos dar bem porque a sua mãe me ama e a sua mãe te ama, Gediel. Então a gente precisa viver uma vida legal para que ela fique feliz. Era algo forçado. E hoje, para a honra e glória do Senhor, os dois são mais amigos. Ele é mais amigo do Gediel do que de mim. Tenho ciúmes disso, mas é verdade. Porque Deus transformou. Enquanto eu não mudei a minha mente em pensar que comigo, na minha casa, no meu casamento, com minha família, iria ser diferente, não mudou. Estava sendo exatamente como eu pensava. Os dois não se davam. E quando eu aprendi a pensar diferente, isso naturalmente, automaticamente mudou. E Deus veio com a sua cura, principalmente sobre a minha vida, para que eu fosse curada sobre aquilo que eu tinha em mente. É algo que você vê aí, até pai e filho não se dando. Então, a minha preocupação é, e os meus filhos, será que vão aceitar? E hoje, para a honra e glória do Senhor, eles têm o Nicolas como pai de verdade. E eu agradeço a Deus por isso, porque o Nicolas tem sido um ótimo pai. Além daquilo que eu esperava. Porque Deus tem dado sabedoria a ele para cuidar desses meninos, né? Essa é a terceira. E a quarta e última. Tem algumas pessoas que não sabem que o Davi, no começo dessa obra, ele convulsionou e quase morreu. Tem pessoas aqui que podem constatar isso. Porque o Senhor nos chamou para a obra e a gente não queria. Então, a gente bateu de frente com Deus e a gente estava passando por alguns momentos de tratamento em casa. E nesses tratamentos, eu e o Nicolas decidimos não fazer mais a obra, porque achávamos que não estavam preparados para isso. Então, a gente conversou falando, não dá. Eu acho que não vai dar certo nem eu e você. Falamos com o pastor Júnior insistindo sempre. Só que o Nicolas... Acho que ele já falou para o povo aqui, né? Ele pregava encostado na parede. Quem é aqui daquele tempo? Nicolas assim, ó.
Então, amém? Era encostado na parede, literalmente, com a mãozinha assim para trás até. Não tinha prazer na obra, não tinha amor pela obra. E Deus quase levou Davi. Porque ele falou assim, vocês não vão fazer o que eu quero. E o Davi não é de vocês, o Davi eu dei para vocês criar. Ele é meu. E tem um preço a ser pago. E é a vida dele. Para mim foi muito difícil quando Deus falou isso comigo no meu coração. Ele nos meus braços, com o olho para um lado e para o outro, e o médico falando, esse menino não vai resistir, porque ele tá oxigenando 50. Ele está entrando em coma. E passei por tudo isso, fiz um voto com Deus, falei, Senhor, se é por isso, eu faço sozinha. E depois de uma semana, Deus usou a irmã Kátia para falar com o Nicolas, porque não era eu sozinha. Deus falando, eu coloquei vocês... vocês dois são casados, não é projeto de vocês, é meu projeto. Vocês se casaram porque eu projetei tudo isso. E vocês dois têm uma obra a ser feita. E não é só a Daiane, é você junto, Nicolas. Então a gente despertou. E a gente aprendeu com aquela lição. A partir desse momento, Davi ficou 1 ano fazendo tratamento, não tinha nada. Fazia tudo que era exame, fez tomografia. Nunca deu nada nos exames dele. E eu entendi exatamente que era Deus falando com a gente. Se você não fizer aquilo que eu quero que seja feito, ele é meu. Vocês vão sentir essa dor. E quando foi se passando, ele teve alta do médico. O médico falou, não, seu filho não tem nada. Não tem, porque ele fica tomando remédio. A gente está dando... É droga, né? A gente está dando esse tipo de droga para ele. E ele não precisa. Ele é uma criança sadia. Só que o médico me liberou. Tirou toda a medicação do Davi. Em 6 meses ele não tinha mais medicação. Mas o meu medo não saiu de dentro de mim. Quando ele tinha febre, quando ele ficava doente, quando ele ficava moadinho lá, queimando de febre, vinha o medo. Ai, se ele convulsiona. Quando não um parente falava assim, viu, ele está com febre, cuidado, tá? Fica de olho, porque convulsiona. Olha o medo dentro de mim. O menino não tinha nada. Era algo de Deus e eu morrendo de medo dele convulsionar. Davi ficava com febre, eu ficava, ai meu Deus, não dormia. Ai, Jesus, tem misericórdia. Até eu quebrar isso na minha vida e olhar para ele e falar assim, a partir de hoje não perco mais meu sono por causa de febre de Davi. Porque Deus fez a obra por completo, ele nunca mais vai convulsionar. E graças a Deus, nunca mais. Nunca mais mesmo. Esses são os meus pequenos testemunhos, eu tenho muito. Mas Jó também fez isso, como lemos aqui. Jó também, ele quebrou essa fé negativa. Ele tirou esse medo da vida dele. Assim como eu tive que tirar. Em várias áreas da minha vida, eu tive que quebrar o medo. Em ter uma fé negativa, eu tive que trocar. Não, eu tenho que ter, a partir de hoje, uma fé positiva. Tudo vai dar certo. O meu filho é curado. Meu casamento vai ser bênção. A união dos meus filhos com o meu marido vai ser maravilhosa. Eu tive que mudar isso dentro de mim. Não bastava eu falar. Eu tinha que crer. Não bastava eu falar da boca para fora. E lá dentro ter um coração, uma mente com medo de uma fé negativa, de algo negativo que estava por vir. Então, Jó fez isso também. Vamos ler a Jó novamente. Jó 19. Lá no capítulo 19, 25. Todos encontraram? Jó dizia assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará ao meu favor sobre a terra. Ele mudou a forma da fé dele. Ele parou de pensar negativo, de temer, de perder, de ruir, de tudo se acabar. E começou a pensar, não, eu sirvo um Deus que vai se levantar ao meu favor. É mudar a sua fé. As coisas não estão legal, você olhar e falar assim, mas Deus é por mim. Eu sei que isso aqui vai mudar. Porque o momento é só um momento.
Todos os momentos passam. Nunca vai ficar eternamente aquele momento, aquela coisa ruim ali, não. É um ciclo. Você passa o ciclo, vem um outro. Passa o ciclo, vem um outro. E assim. E nossa fé é trabalhada nisso. Só que você é quem decide. Fé positiva ou fé negativa? Fé de que tudo vai dar certo, mesmo com tudo à sua volta sendo um terremoto, né, Tayane? Com medo das coisas que estão acontecendo ali, falar, o que será agora? Mas você tem uma fé e fala assim, não, Deus está cuidando de mim. Deus é comigo. Deus não vai permitir que o mal se achegue a mim. É mudar o tipo de fé. Precisamos aprender isso hoje. A não ter fé negativa, buscar ter fé positiva. Ter esperança de viver uma vida boa, feliz, bem-sucedida. Não adianta eu falar das coisas que nem eu falava. Não, Davi está tudo bem. Não, nunca mais aconteceu. E nunca mais vai acontecer. Mas dentro de mim havia um medo. Dentro de mim havia um medo. É isso que precisa ser mudado. Porque aquilo que eu creio vai vir em existência. Não é daquilo que eu falo. Se eu falo uma coisa que eu não creio, não vai acontecer aquilo de bom que eu espero. Entende? Porque o que mais vale é a minha fé. Naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito. A fé negativa, ela precisa ser mudada em nós, amém? A fé negativa nos tira paz, porque tudo a gente pensa que vai dar errado. É ter medo de viver as coisas boas que Deus tem para nós. Irmãos, precisamos, sim, declarar palavras positivas e quebrar de dentro de nós a fé negativa. Para que tudo seja bênção. Eu falar as coisas boas, mas também crer nessas coisas boas, porque senão não vai dar certo. É medo. Quantas pessoas passam por medo de não conseguir pagar o carro? Quantas pessoas têm medo de não conseguir pagar o aluguel ou a casa própria? Quantas pessoas têm medo de ser mandado embora do emprego e por isso deixa de comprar sua própria casa, o seu carro? Ou de comprar algo que você sonha? Ou fazer aquela viagem com a família? Eu não vou fazer porque vai, né? Que mês que vem me manda embora. Olha o medo. Eu não vou comprar carro, não. Eu vivi isso também, viu? Porque eu queria comprar mais uma casa e o Nicolas não comprou, ele tinha condições. Medo. Medo de não conseguir dar conta de pagar outra casa. Olha só. Medo de viver uma vida abandonada pelos filhos, pelo marido. Sabe aquela coisa? Quando eu fiquei velhinha, eu não quero ir para o asilo. Já tem um pensamento que vai ficar sozinha. Porque meu marido, se ele me larga, eu morro. Você tem que acreditar que seu marido nunca vai se separar de você, porque você é o docinho dele. Você é a benção dele. Você acha que ele vai querer perder benção? Eu falo para o Nicolas, falo assim, igual eu, você nunca mais vai encontrar, filho. Você tome cuidado. Não é, Ni? Nossa, quem sai perdendo é você, bem. Lógico, você tem que ser esperto, você ficar se jogando o quê? Então, você tem que mudar essa forma de pensar, essa fé dentro de você. Isso não tem, a fé negativa não tem a ver com Deus. Isso foi criado e implantado na nossa mente através do diabo. O diabo tem lançado medo sobre nossas vidas. Quantos aqui têm abraçado essa ideia? Quantas vezes nós abraçamos essa ideia, hein? Quantas vezes, hein? Tá alguma coisa de bom para acontecer, você fala assim, eu não vou fazer não, porque eu estou com medo. Aparece uma benção, um relacionamento abençoado, para você se falar assim, não, eu tenho medo de sofrer tudo de novo. Olha, moça ainda, namorou uma vez, duas. Tenho medo de sofrer. Vou namorar nunca mais. Fica aí encalhada. Moço também. Porque ela me traiu. Ué, ela. O outro relacionamento é outro relacionamento. Fé negativa de tudo aquilo que você almeja alcançar não vai dar certo, não vai conquistar, não vai dar, vai ser ruim. Temos que mudar isso, amém? Quem quer mudar isso, diga eu quero.
Amém. Isso que mude dentro de nós. E é algo que a gente tem que vigiar para estar sempre atento, para ver se não está caindo de novo no medo. Quebrar essa fé negativa é você lutar contra esse sentimento dentro de você. O medo. Uma luta constante. Vem o medo e fala assim, não, tem que cantar igualzinho aquela música lá que eu coloquei no status. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E é verdade. O medo não te leva a nada. Não se escandalize de estar cantando esse tipo de música aqui, por favor, tá? Não estou cantando besteira aqui, não. Estou cantando verdade. Não temos que abraçar o medo. Nós temos que mandar ele embora para bem longe. Amém? Para que você possa receber do Senhor uma vida que Ele planejou a você. Quantas pessoas não começam o ministério por medo? Eu não vou entrar no louvor não, porque eu tenho medo. De não dar certo, de eu não conseguir. Olha, não vou não. Deus me chamou para pregar a palavra, mas eu não vou, eu tenho medo. Eu não vou na casa do irmão pregar, não. Tenho medo. Esses dias eu vivi isso. Aconteceu um negócio lá em casa, eu falei assim, eu não vou para minha casa não, sogra, eu estou com medo. Minha sogra da antes, você não pode ter medo, não. Você é reinista é corajoso. E eu, mais uma vez, falei, eu caindo no medo. Falei, vou, amém, glória a Deus, vou embora. Temos que quebrar essa fé negativa, amém? É lutar contra esse sentimento e dizer, não temo mais você, medo. É dizer a você mesmo, que você não vai viver uma vida com medo, porque essa vida não é a qual Deus planejou para você, amém? Nós precisamos entender que, se nós estamos com Deus, Ele está no controle de tudo, amém? E se algo de ruim acontecer, Ele está comigo. Tem um porquê desse algo. Ele quer que eu aprenda algo com isso. Não é à toa. Não é que aconteceu algo ruim, que eu já vou me entregar e agora minha vida acabou. E agora? Quem poderá me defender? Não tem Chapolin. Fé negativa. Aconteceu algo de ruim? Você fala, Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que disso eu tirarei uma lição grandiosa e a minha fé vai ser aumentada e eu vou viver um milagre com Deus ou algo grandioso com Deus que vai ser testemunho para mudar outras vidas. Olha, não é? Glória a Deus por isso. Se Deus está conosco, tem um porquê desse algo acontecer. O ensinamento, Deus quer que você passe por isso e vença isso. Porque se Ele é com você, você é mais que vencedor. Amém? Então você vai vencer. Mas depende muito da sua fé. E se Deus está comigo, Ele fará com que tudo contribua a algo bom na minha vida. Como eu falei, uma aprendizagem, uma lição de vida, um aumento de fé, um aumento de confiança nele. Quantos aqui já passou por isso? De ter todas as suas... Sabe aquele negócio que você não tem mais o que fazer? O que você tem que fazer é confiar em Deus e falar assim, eu sei que o Senhor vai vir ao meu socorro. Quantos aqui já passou isso? Eu já passei por isso. Não tem mais o que fazer. É confiar que Deus virá ao meu socorro. Às vezes a gente passa alguns perrengues para confiar mais nele, sabia? Se você acredita em seus medos, você está acreditando no diabo. E isso precisa mudar. Quando você acredita em seus medos, você está dando crédito ao fedorento. Quantas vezes o Davi com febre e eu com medo. E eu dizer para mim mesmo, não vou temer mais. Que o Senhor fez a obra por completo. Nunca mais esse menino vai convulsionar. Isso é uma briga constante. Azazel quer que você e eu tenhamos medo. Porque assim, você vai viver tudo aquilo que você teme e ele não vai precisar muito fazer os negocinhos dele lá, não. Só o medo já vai paralisar muita coisa na sua vida. Pois a sua responsabilidade de pensar, acreditar e trazer à existência aquilo que você acredita. Então, é totalmente sua responsabilidade de criar uma vida espetacular.
Não depende tanto de Deus assim. Se você for esperto e estiver atento à palavra de Deus, você vive uma vida gloriosa nessa terra. Mas depende de você. Não é da igreja, não é do seu pastor, não é dos seus filhos, não é do seu marido, não é do seu patrão. Não é. É a sua fé, é a sua crença, é naquilo que você acredita. É naquilo que você põe prioridade como prioridade na sua vida. É isso que vai fazer a diferença na sua vida inteira. A Tayane, ela falava que tinha uma menina, ia ter uma menininha, agora vai vir uma menininha. Olha só a fé da menina. É o sonho da vida. Ela creu. Para muitos aqui pode pensar, ai, que besteira. Não é besteira, gente. Também sonho com uma menininha. Mas eu estou pensando que eu já tenho 3 meninos. É muita criança. Mas, enfim. Aquilo que eu creio vai vir à existência. Então, a responsabilidade de pensar certo, de crer em algo bom, é nossa. Diga assim, é minha responsabilidade eu alcançar as coisas boas sobre a minha vida. Se eu falo só das coisas boas, mas dentro de mim eu não creio nisso, nada vai acontecer. Nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos, amém? Você precisa acreditar nas coisas boas na sua vida, acreditar e falar, acreditar e falar. É dentro e fora, dentro e fora. Entende? Nós cremos que esse Deus cuida de nós. Então, se eu creio que Deus cuida de mim, como é que eu tenho que ter uma vida com medo das coisas não acontecer? Isso é certo? Olha só. Eu creio num Deus todo-poderoso. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Eu obedeço a um Deus todo-poderoso. Mas espero só coisa ruim? Tenho fé só em coisa negativa? Só em coisa que não vai dar certo? Não está certo, é uma fé errada. Ai, porque eu tenho medo de perder a saúde. Quantas vezes eu ouvi isso? Medo de morrer tragicamente. Eu saí ali na esquina e vi um caminhão e bater e passar por cima da minha cabeça. Vai. Você tem um Deus que cuida de você, por que você está esperando isso? É medo de ser abandonada pelo meu marido, pela minha esposa. Medo de ser assaltado. Eu fui para São Paulo, eu falei, meu Deus do céu, aquela onda de assalto. Mas eu sei que eu estou protegida. Eu posso ir aonde eu for, Deus está me protegendo. Quando vier o medo, repreendo. Falo, não tenho medo, não. O diabo lançou o medo, você já repreende e fala, não, sou protegida, Deus está comigo. Amém? Medo de alguma doença, medo de alguma coisa ruim acontecer na sua vida, algo que não aconteça. Tipo assim, eu tenho um sonho e eu tenho medo de não alcançar esse sonho. Tira isso da sua mente, amém? Medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de problemas no casamento, medo de ser traída. Se você está com Deus, não espere as coisas piores, espere as bênçãos do Senhor. Nós estamos com o pé na eternidade. A um passo de viver os melhores dias das nossas vidas, os melhores tempos de paz, alegria, não haverá mais choro, né? Nós cremos isso. Uma vida eterna. E o diabo tem roubado quanta coisa de você por causa do medo, hein? E você com uma vida gloriosa futuramente aí, o diabo te roubando um monte de coisa aí. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nosso futuro é um futuro de paz, saúde e felicidade. Para que ficar perdendo tempo com medo, hein? Chegou o tempo de nós sermos um povo diferenciado. Sabe aquele povo que não teme a nada? Desse jeito. Igual era no tempo de passado, que Deus falava com Davi, eu quero aquelas terras lá. Ele não olhava para os gigantes, ou seja, lá o que for que estiver à frente dele. Ele falava, se o Senhor é comigo, eu vou. E aquela terra vai ser do meu Deus. Será que nós temos uma fé assim? Não devemos acreditar no pior, ou temer o pior. Não devemos deixar o diabo fazer terrorismo na nossa mente. Né, Gra? A Gra sofreu isso, o Ed também, né, Ed? Um medo das coisas não dar certo, de sair conforme... Eu tenho um combinado, e se não dá?
Deus trabalhou isso nela. Tenho certeza que hoje ela já pensa diferente. Se Deus está na minha vida, tudo vai dar certo. Tudo vai correr bem. Hoje ela tem uma experiência com Deus. Ela sabe que Deus está no controle de tudo e que Deus está por ela. Não só por ela, como pelo Ed, né? Tenho certeza disso. Então, se nós temos Deus conosco, Deus por nós, não devemos esperar coisas ruins. Deus tem bênçãos para nossas vidas. E se essas bênçãos não chegar no tempo o qual eu acho que é certo, né? Porque tem promessa. Deus faz promessa e aí você fala assim, não, a promessa do Senhor, você vai falar, semana que vem, até semana que vem. Não chega semana que vem. Aí você já começa a reclamar, nossa, poxa vida, Deus falou que ia fazer, e era para ser agora. Não dá mais para mim, não dá para me esperar mais não. Temos que esperar essas bênçãos do Senhor e entender que Ele tem o tempo para abençoar nossas vidas. E se não chegou hoje, vai chegar amanhã. Se não chegou amanhã, vai chegar depois de amanhã. E a minha fé não desfalecer. E eu não deixar os caminhos de Deus por isso, porque não chegou, mas vai chegar. O que você tem crido? Que você vai alcançar ou que isso não vai acontecer? Porque se Deus entregou algo para a sua vida e você não crê, não espere que vai acontecer. Só vai acontecer se você acreditar, se você tiver fé que isso vai chegar na sua vida e que vai acontecer sim, vai vir à existência sim. Amém? Todos estão entendendo? Eu já estou encerrando, tá? Aguenta aí mais um pouquinho. Então, se Deus abrir uma porta para mim, eu preciso acreditar que tudo vai dar certo. Aquela porta que Deus abriu vai ser bênção. Porque tem gente que começa o emprego e fala assim, eu consegui esse emprego aí, mas não sei muito, sabe? Sei lá, se vai dar certo, vamos tentar. Ou se Deus fechou a porta, eu preciso acreditar que esse emprego não era bem o que Deus tinha para mim, que Ele está no controle e não era aquilo que Ele tinha para mim, que não ia dar muito certo. Amém? Por quê? Porque Deus está cuidando de mim e de você. Uma fé e uma confiança em Deus. Se não chegou ainda, se não deu certo ainda, eu creio que o Senhor está no controle disso. E se eu passar alguma necessidade, eu sei que Deus irá ao meu socorro. Ele não vai me deixar padecer. Deus não abandona os seus, não. Amém? Então, não tente mexer os seus pauzinhos, sabe? Negócio. Ou então, bater o pé. Para ser do seu jeito. Porque se Deus é o teu Senhor, vai ser do jeito dele, não do seu. Vai ser quando Ele quiser, não quando você quiser. Ele é quem sabe o melhor tempo para te entregar a bênção, amém? Nós precisamos aprender a não temer a nada e confiar mais em Deus. Faz o que está no seu alcance. Sabe aquela coisa? Tudo que eu posso fazer, eu vou fazer. Porque o que for além disso, Deus é por mim. Deus fará. Deus vai vir ao meu socorro. Deus vai me acudir aqui. Deus vai me atender nisso aqui quando Ele quiser. Porque eu confio nele e vou esperar o tempo dele para mim. Fé positiva. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, amém? Quem crê nisso? Diga, eu creio. Abra sua Bíblia em Isaías 40. Eu já vou encerrar já. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Agora, Salmos 125. (125:1) está escrito assim. Salmos 125, todos encontraram? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O que quer dizer isso?
Aconteça o que acontecer, eu estou aqui forte e firme com Deus, porque eu sei que Deus está no controle, eu sei que Ele é por mim. Quem está com soninho aí? Filipenses, vamos lá. Tá bom, sim. Filipenses 4, vamos lá. 4:8. Olha o que a palavra de Deus nos ensina a pensar, olha só. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa é o ensinamento de Deus para o seu povo. Pensamentos de coisas boas. Procura para mim, Nicolas, onde está aquele versículo que fala assim... eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. Vê para mim onde que está, por favor. Aquilo que você não pode fazer, Deus fará por você. Amém? Confia nele, espera no Senhor. Esse tempo de espera não vai te faltar nada. Ele te superará e te socorrerá quando você precisar. Quem crê nisso? Arranque hoje dentro de você essa fé negativa, o medo, e diga ao diabo: eu não acredito mais em você, diabo. Essas mentiras que você tem jogado sobre a minha vida, não creio mais. Hoje eu jogo para fora de mim o medo que você tem lançado para eu não crescer, para eu não alcançar, para eu não conseguir. Deus é por você, Ele te suprirá em todos os momentos. Diga assim: o meu Deus não foi feito num fundo de quintal. Ele é poderoso. Infinitamente mais Ele vai fazer sobre minha vida. Porque eu espero nele, acredito nele e creio em tudo que Ele me fala. E Ele está comigo. Você pode estar, eu posso estar passando por provações, mas você tem que crer que você vai passar nesse teste. E nesse tempo, o medo vai querer te paralisar, mas cabe a você dizer: você não me para. O medo não vai me parar. Não murmure, não reclame, não desista do caminhar com Deus. Diga sempre: eu vou confiar no meu Deus. Eu sei que logo eu vou vencer todas essas provações e viverei os melhores dias da minha vida. Diga isso, creia nisso, acredite nisso. Mude sua fé. Diga assim para mim, com vontade. Agora eu quero... Não. Com certeza, diga aí. Eu vou me tornar a pessoa que Deus tem trabalhado para eu ser. Diabo, você não me para mais. O seu medo não me faz temer mais nada. Hoje, recebo do Senhor o espírito de coragem. Amém? Diga assim comigo de novo. Vamos repetir de novo? Vamos. Eu vou confiar em Deus. E Ele vai me surpreender. Porque eu tenho fé, eu tenho esperança de algo bom e positivo está para acontecer na minha vida. Quem recebe aí, diga: eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, para encerrar, eu quero ler Jeremias com vocês. Jeremias